Esconde, esconde, vamos todos se aranhar. Posso colocar um efeito? Você quer colocar um efeito? Vai lá. Só que é assim, ó, um efeito. Que efeito você quer? Assim. Você tem que colocar na hora que... Pode, quando apresentar, tipo, esse daqui, ó. Qual, esse? Não, esse. Esse? É. Esse assim? É. Tá, então me fala quando é que coloca o efeito. Tá. E agora com vocês, no Jornal Lúdico, Marcelo Abudi. Olá, Manu, tudo bem? Tudo em você. Tudo muito bem, é um prazer estar aqui no seu programa, um programa que é muito assistido. Eu, inclusive, quando estou em casa, não perco uma edição. Assisti uma entrevista outro dia com uma psicóloga que estava falando sobre brincadeira, não é isso? É. Muito bom. Vamos começar o questionário? É um questionário? É. Vale de 0 a 10? Não. Ah, então tá. Quando você começou a... Primeiro, qual é o seu trabalho? Eu trabalho com áudio, né? Eu produzo áudio, tanto num programa de rádio quanto para a internet. Fiquei sabendo que você tem um site. Qual é o nome dele? É o Peças Raras, esse é o meu site pessoal. É onde eu coloco as minhas brincadeiras radiofônicas. Quando você começou a fazer essa brincadeira de audição com rádio mesmo? Olha, a história é um pouco longa. Tem tempo o seu programa? Sim. Então tá, vem do berço essa história. A minha mãe, ela colocava um radinho de pilha em programa de AM. Sabe, você conhece o Eli Correa? O homem sorriso do rádio? Não. Ele tem uma música lá, que saudade de você. Aí começa a contar umas histórias, que a ouvinte manda a história falando que o cachorrinho dela, quando ela era pequena, ela lembra como é. Enfim, então minha mãe colocava um radinho de pilha em programação de AM, Ele Correr, esses programas, do lado do berço, para que eu pensasse que tinham várias pessoas ali no meu quarto. Aí eu ficava tranquilinho, segundo o que ela conta. E de lá pra frente, com 8 anos, eu ganhei uma promoção, preenchi um álbum e tal, e fui trocar, em vez de escolher um brinquedo, eu escolhi o quê? Um radinho AM azul, bonitinho da CCE. Colocava ele embaixo do travesseiro e ficava ouvindo programa de humor à noite, de futebol. Isso com 8 anos. E com 14 anos eu comecei a brincar de fazer rádio. Aí eu visitava as rádios, ia na Avenida Paulista, ia na Rádio Cidade, na Jovem Pan, na Metropolitana, em tudo quanto é rádio. Todo dia. E quando voltava para casa, eu e minha irmã fazíamos uma rádio. A gente colocava a caixa acústica na janela e fazia uma programação de 2 horas, das 3 às 5 da tarde. Regularmente estávamos ali. Dávamos prêmios para os ouvintes que participassem. Então a gente ganhava muitos prêmios nas emissoras de rádio. E a gente, por exemplo, ganhava lá um LP da Xuxa, que tinha acabado de ser lançado. Nem chegou ainda nas lojas e tal. A gente fazia a gravação disso e sorteava para os nossos ouvintes, que eram as pessoas que moravam nos prédios da frente da nossa casa. Em primeiro de tudo, você canta bem. Eu canto bem? É. Em segundo de tudo, história é legal. Quando você começou, com que idade você começou a trabalhar mesmo nesse site que tem o rádio e tudo? Então, na verdade, eu fui fazer faculdade em 1990, então eu tinha 19 anos. Em 1990, com 19 anos, eu entrei na minha primeira vaga numa rádio, que foi na Rádio Gazeta. Ali eu trabalhava como estagiário e de lá para cá foram muitas emoções, mas muitas. Rádios em shopping, então a gente tinha estúdio dentro do shopping, as pessoas estavam lá fazendo compra, ligavam para pedir música também. E trabalhei em rádio em Sorocaba, né, rádio assim, fazendo operação de mesa, locução, fazendo tudo. E hoje eu tenho o Peças Raras, que é um projeto pessoal, que isso é desde 2006. No Net Educação deve estar indo para o 3º ano, que são áudios sobre educação, com entrevistas e tudo mais. E na Rádio Bandeirantes eu faço reconstituição de uns programas assim da época que eu não era nascido. O que é isso? Reconstituição? A gente pega o roteiro do programa, o roteiro é ele escrito no papel, né, lá quando ele foi feito, e a partir desse roteiro a gente recria esse programa, faz ele hoje. Então, por exemplo, um programa da década de 40,
tem um roteiro no Centro Cultural, tinha um texto da Lígia Fagundes Telles, que é uma escritora bem importante, né, que ela escreveu lá no comecinho da carreira dela, ela nem gosta de falar sobre esse texto, que é o Praia Viva. E aí foi feito um radioteatro do Praia Viva. No Centro Cultural, você conhece o Centro Cultural ali na Vergueiro? Acho que eu já fui uma vez. Então, no Centro Cultural tem uma seção em que eles guardam esses documentos. Aí eu fui lá, pesquisei, reconstituí, significa o quê? Peguei esse roteiro original, reescrevi e em cima desse outro roteiro que a gente fez, brincamos de fazer aquele texto dos anos 40 hoje. Isso na rádio. É uma brincadeira. Legal. Você falou que dava para os ouvintes eram as pessoas dos prédios vizinhos. Os ouvintes, você disse que as crianças do prédio eram só as crianças ou também tinham adultos ouvintes? Os adultos geralmente ligavam para agradecer. Porque as crianças ficavam lá brincando com a gente, eles tinham 2 horas durante o dia para fazerem as coisas deles e não se preocupavam nesse período porque sabiam que as crianças estavam lá juntas, brincando, dançando. Às vezes a gente abria a garagem, de casa não tinha carro, olha que legal. Então a gente abria a garagem para a criançada dançar lá e fazia concurso, sorteava revistas, pôsteres de bandas e tudo mais. E por aí afora. A rádio era muito agitada, era a rádio New Wave. Era a época da New Wave, toda colorida, assim, que nem você e tal. As pessoas se vestiam com roupas coloridas e tal. E o slogan era a emoção da nova geração. Depois a Coca-Cola e a Pepsi plagiaram. Uma virou o sabor da emoção, a outra virou o sabor da nova geração. Mas foi tudo plágio da nossa rádio. Inclusive a Alfa FM eu estou pensando em processar agora, porque deixa eu ver, 2006... Há 7 anos, mais ou menos, a gente criou no podcast Peças Raras o slogan 24 horas em sintonia com você. Agora a Alfa FM está usando esse em sintonia com você, acha que é dela. Não pode. Eu vou processar, vou ficar rico ainda com isso. É verdade, você está risada? Você não sabe quanto custou criar esse slogan. O nome que você deu pro rádio é em inglês. O que significa? New Wave é nova onda. Na verdade, era um movimento nos anos 80, assim, uma música que tinha bastante colorido e a música era alegre, era uma coisa festiva, cabelos coloridos, roupas coloridas. Você imagina que eu já coloquei uma calça verde-limão e uma blusa laranja, combinando, sabe? Perfeito. Eu ia na escola, assim. Era uma época muito doida. Doida que nem meus cabelos? Pera. Um pouco mais. Nossa. Você tá muito comportada para aquele New Wave. Depois você vai ver umas fotos da New Wave, você vai gostar de brincar disso. E você... quando você... Deixa eu falar. Assim. Tá. Quando você era pequeno, antes de você ter a New Wave com a sua irmã, você queria seguir outra profissão ou sempre foi ser rádio? Então, minha mãe tem muita influência no que eu acabei me tornando. Meu pai também, mas minha mãe ainda com mais influência. Minha mãe primeiro queria que eu fosse padre. Então eu brincava de fazer missa em casa desde muito pequeno. Já era um programa de TV, né? Poderia passar na Rede Vida, não deixava de ser. Então a gente fazia lá a missa, tudo e tal. E depois, a minha mãe não me deixou trabalhar no Banco do Brasil, quando eu estava no ensino médio. Fui selecionado, ela não deixou, porque apesar de eu ir muito bem em matemática, ela sabia que aquela não era a minha vocação, eu não ia ser feliz dentro de um banco. E eu não lembro da pergunta. Quando você era criança, você queria ser alguma coisa ou sempre quis trabalhar em rádio? Desde que eu me lembre, eu queria trabalhar em rádio. Desde que eu me lembro. Agora eu tô sem pergunta, então qual é a sua cor favorita? Minha cor favorita é o amarelo. Eu acho uma cor divertida. Isso chama ping-pong. Você fala uma palavra, o entrevistado responde com o que vem à cabeça. Tá. Então vamos fazer essa brincadeira? Eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vier. Tá bom. Piscina. Água. Boia. É uma forma de... Era só uma palavra, né? Salvação. Salva-vidas. Importante.
Policial? Cuida. Mãe? Proteção. Influência? Mãe. Encorajamento? Uau. Encorajamento. Amigos. Pai? Acho que pai era proteção e mãe amor. Dá pra mudar? Na edição dá pra mudar, né? Então tá bom. Pintura? Nunca fui bom nisso. Sempre quis, mas nunca fui. Tá aí uma coisa que quando era criança eu queria também fazer. Revista em quadrinhos, mas eu desenhava muito mal. E pintava pior ainda, então não deu muito certo. Mas agora que você falou, eu ficava... Tinha uma lojinha na frente da minha casa, eu ficava lá a tarde inteira fazendo... Tentando imitar uns desenhos. Luz? Luz? Neném. Câmera? Ação. Apelido? Meu apelido já foi Baleia. Por quê? Eu era muito gordinho e eu era baixinho. Apelido de mau gosto, né? Mas eu já tô mais pra girafa. Ou tamanduá. Fruta favorita? São tantas emoções. Banana. Cantor favorito? Cantor favorito. Caramba. Cantor favorito. Ou cantora? Cantora é Marisa Monte. Um lugar que você gostaria de conhecer? Mistério. Fernando de Noronha. Não conheço, mas tudo bem. Comida favorita? Macarrão. Minha também. Quando você era pequeno, qual era a sua brincadeira favorita? Rádio, eu esqueci. Você já tinha falado. Futebol de botão também. Eu gosto de futebol de botão, só que às vezes eu não consigo. Sei lá. Jogar direito. Animal favorito? Gato. Já foi cavalo. Era pequeno, queria ter um cavalo no quintal de casa. Eu tenho pavor de cavalo. Eu gostava muito de fazer cavalgada quando eu ia em outra fazenda, mas agora eu tenho pavor porque eu caí de um cavalo. Ainda bem que o monitor tava do lado. Caiu do cavalo, literalmente. Lugar favorito? Lugar favorito? Aqui agora, no programa da Manu. É uma coisa excepcional. Estar aqui, pra mim, é uma realização. Desde pequenininho eu ficava vendo, ligava a televisão, ainda era preto e branco na minha casa. E eu lembro também quando você era cantora de rádio ainda. Nos anos 40, ali você cantava uma música. Como é que era uma música? Você lembra? Música que você cantava lá nos anos 40, quando você começou a carreira? Era uma música de carnaval. Sassaricando, eu acho que era. Não era essa? Você lembra ainda como é que era? Não. Manu, era seu fã. Ficava ouvindo, ainda não tinha imagem, aí eu ficava imaginando, né? Aquela pessoa colorida, de 2 metros de altura, né? Eu ficava imaginando. Aí quando veio a televisão, me frustrou um pouquinho, pra ser bem sincero, Manu, porque eu achava que você era mais alta, que você era, não sei, tinha uma coisa assim, sabe? Mas enfim, agora estou aqui.
conhecendo pessoalmente, é uma realização. Instrumento favorito? Guitarra. Eu também já tive o apelido de Marcelo Guitarra, quando eu fazia um programa de TV, como você faz agora. Aí é uma outra história. Mas nunca aprendi a tocar, não. Só quis. Eu ia tocar guitarra, o professor falava que eu estava tocando como se fosse um baixo, aí me estimulou. O professor não tinha muita... Sabia que quem sabe tocar violão também sabe tocar guitarra? Que são os mesmos acordes, só muda o som. Caramba, e você sabe tocar? Não. Sei tocar flauta. Sei tocar flauta. Sobremesa favorita. Doce favorito. Doce favorito? Eu não falei ainda, é brigadeiro. O meu é fundir de brigadeiro do meu primo. É o quê? O meu primo faz um brigadeiro ótimo, daí a gente faz fundir. Muito bom isso, hein? Mas cadê? A produção não fez um brigadeiro pra gente aqui? Não. Que absurdo, né? Isso não veio mais no seu programa, Manu. Ah. Você falava que tinha os patrocinadores, que tinha, né? O empório da Manu, tudo. Eu pensei que ia chegar aqui e que ia encontrar um monte de coisa. É só um segundo. Tá bom. E o que eu faço agora, Manu? Um segundo é muito tempo, Manu. Manu... Ah, mas essa produção é muito perfeita. Muito obrigado, Manu. Pode pegar uma também, tá? Fique à vontade. O programa é seu. É uma uva. Deliciosa. Quando você era pequeno, o que te encantava, assim, de você olhar e... O que me encantava de eu olhar as nuvens. Eu conversava com as nuvens muito. Subia numa escada para falar com elas. É? Você nunca fez isso? Não? É legal conversar com as nuvens. Elas respondem pelo formato delas. Então você pergunta uma coisa, pela maneira como elas desenham, vem a resposta. É verdade. Eu lembro que uma vez eu queria que o Speed Racer... Você não sabe o que é Speed Racer? Era um desenho que tinha... Eu já ouvi falar. Corredor, tá? Eu queria que ele voltasse a passar na televisão. Aí eu perguntei para as nuvens se ia voltar. Elas disseram que sim. Uma semana depois voltou. É um poder incrível. Vou perguntar essas fotos das provas pra nuvem. Ajuda, viu? Ela pode, na verdade, ela não dá as respostas, mas ela apresenta as perguntas. Aí você pode estudar com as perguntas. É verdade. Vou perguntar hoje mesmo, já tem prova? Prova de quê? De tudo no mesmo dia. Meu Deus! Caramba, isso não tinha no meu tempo, não. Isso é um vestibular, não é uma prova? Também tem simulado. Caramba, mas você tá no terceiro colegial, então, já? Sexto ano. Meu Deus, o mundo está mudado, viu? Mundo mudado, mundo mudado, mundo mudado. Fala bem rápido. Mundo mudado. Mundo mudado, mundo mudado, mundo mudado. Eu não consigo. Muito bem, doutora Manu. O que você gostava de Sabe que é fazer? falta de educação falar em comer? Desculpa. O seu telespectador que sabe se vai desculpar ou não. Além de rádio e futebol de botão, o que mais você fazia quando era criança? Vixe Maria, eu ainda tinha cabelo. Acho que eu brincava até de Elvis Presley. Calma. Tá tudo bem, né? Elvis Presley? Elvis Presley que estás no céu. Santificado seja o rock and roll. Não conhece, não? Foi o precursor do rock and roll. Anos 50, por aí. Eu achei que fosse os Beatles. Então, o Elvis é um pouco antes dos Beatles. E eu também não sou muito profundo conhecedor não do Elvis, mas é uma música, é o rock and roll puro ali, do início do rock and roll mesmo. Precisa conhecer. New Wave e Elvis Presley. Já tem lição de casa. Você gostava de cozinhar? Digamos que eu devo ter começado a cozinhar com 20 e poucos anos. É uma tragédia. Não, mas eu fazia, ajudava a minha mãe, mas não entendia nada. Não era uma...
Você conhece a Carmen Miranda? Não. Carmen Miranda. Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu Deus, não faz assim comigo não. Você tem que me dar seu coração. Carmen Miranda, é isso. De novo, você canta bem. Não, né? Pensei que você tava pedindo pra cantar de novo, não. Porque aí eu não tô recebendo o cachê da produção, você sabe também, né? Aí tem que combinar de outra maneira, porque você sabe que eu vim aqui pra conversar, não pra cantar, né, Manu? Tô ficando nervoso, hein? Tô ficando nervoso. E tem também o Silvio Santos, em 1959, a Marcha do Peru. Sabe por que Marcha do Peru? Não. Porque ele era chamado de Peru Falante. Por que Peru Falante? Eu pergunto a você, vamos exercer a sua imaginação. Porque ele fala muito? Porque ele fala muito? Peru fala muito? Não. Peru é muito vermelho. Ele ficava muito vermelho quando falava no começo da carreira. Ele fazia texto de publicidade, sabe? Aqueles comerciais e tal. Mais ou menos como o Milton Neves faz, fica falando. Aí ele fazia isso, só que ele fazia como, né, locutor publicitário no rádio. Tinha um cara chamado Ronald Golias. Você lembra? O Bronco. Não. Não, é televisão. Você está na televisão, mas você não assiste a televisão, não é isso? É que eu assisto mais Disney, Clube. Entendi. O Bronco não passava na Disney. Mas era um cara terrível, assim, que ficava aprontando com todo mundo e tal. Ele ficava puxando a calça do Silvio Santos quando o Silvio Santos estava fazendo o comercial. Aí ele vermelhão. E o Manuel de Nóbrega, que é pai do Carlos Alberto de Nóbrega, Praça Nossa, você conhece? Eu já ouvi falar. Programa de humor, o pessoal fica passando lá pelo banco da praça. Eu já ouvi falar, já ouvi o comercial, porque eu vejo SBT às 8h30 da noite. Então, que você assiste a Patrulha Salvadora. E Chiquititas. E Chiquititas, muito bem. Tô ligado, mano. A gente tá ali pensando em contratar você também. Mas, enfim, eu dizia que o Silvio Santos, ele era chamado de Peru Falante por causa disso, que ele ficava muito vermelho. Ele lançou a Marcha do Peru em 1959. Agora que a gente tá perto do carnaval, é uma maravilha. Gulu, 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 é só assobiar, o raio do Peru já conseguiu cantar. Quer refrão mais bonito do que esse? Poético. Né? Então, se você pergunta, então acabamos por aqui. E esse foi Marcelo Abud. Marcelo Abud. Olha lá. Vamos ver se o público gostou, vai fazer um joia. Vai lá. O público gostou, muito bem. E vamos ver se você tem outras ideias. E mesmo com a lâmpada. Mesmo com a lâmpada, não? Então vamos acabar o programa assim. Tchau! É a Bam 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 da televisão. Muito bem, dona Manu. Isso vai ficar pra história. Meu Deus. Manu, eu acho...